É mais premente ao ser humano, mais urgente e mais incontornável a cada um de nós, mais do que o próprio desejo, por justiça, anterior mesmo à busca por uma igualdade, mais forte e inevitável do que o desejo pela fama e pelo sucesso, para cada um, para todos os indivíduos, é a vontade de saber. Não que a vontade de saber seja uma característica inalienável do humano, como uma essência fundamental, de nossa existência. Não se trata disso. De fato, poderíamos ser de outro modo. Não é por isso que não se constitui verdadeiramente uma essência. Aliás, já atuamos nesse mundo de outra maneira, a partir de outros pressupostos que neste e naquele contexto eram necessários. Mas o que é importante salientar é que, nas sociedades ocidentais, há séculos, toda uma cultura com diferentes entonações e sobre as mais diversas formas de organização, é preciso reconhecer, né, ou seja, não de uma forma inequívoca, a cultura vem priorizando e estimulando a tal ponto essa sanha pelo conhecimento e concomitantemente transformando o saber, primeiro em uma neutralidade, ou seja, a partir da ideia de que todo conhecimento é puro, contaminado, né, descontaminado, e depois, em decorrência dessa própria ideia de neutralidade, convertendo o saber em verdade, né, em um caminho seguro para a verdade, que toda uma dinâmica se instaurou, conformando essa abertura que somos nós em uma forma muito específica de vivência. O que que eu estou querendo dizer com isso? Essa vontade de saber vem nos tornando cada vez mais intolerantes e dogmáticos de uma forma muito peculiar. E é justamente sobre isso que eu queria falar, de salientar a importância dessa constatação e de uma então, portanto, de uma demora na reflexão desse estado de coisas, né. Então, de alguma forma, a gente pode dizer que esse curso, Ignorância, Conhecimento, Liberdade de Destino, é é uma certa urgência de refletirmos sobre o nosso próprio tempo, de uma emergência de compreendermos a nós mesmos nesse tempo. Afinal, essa tem sido a nossa história e a nossa realidade por séculos. Uma cultura construída em torno, não exatamente do saber, mas do desejo pelo saber, né. Não por outro motivo, temos como ponto central da dramaturgia de um dos mais importantes livros de nossa literatura, Fausto, de Goethe, o desejo desmedido do personagem por tudo saber, a tal ponto em que ele faz um pacto com o demônio, né, o Mefistófeles, a custo de sua própria alma, né. Às vezes a gente não percebe isso, mas é impressionante como essa vontade de saber, ela está presente em vários momentos da nossa cultura, né. E de fato não é somente em Goethe que isso pode ser reconhecido. A questão do saber, da vontade de saber, está impregnada em boa parte das expressões artísticas, hã, dos debates públicos, da constituição jurídica. Somente a exemplo
eh, a título de exemplo, né, para recorrer a um cânone da nossa cultura ocidental, basta também lembrarmos de, por exemplo, a peça Édipo Rei de Sófocles, onde ela é toda constituída em torno do saber, né. Eh, Para quem conhece a peça, né, ela se inicia, ela tem o ponto de partida no seu drama, em torno, da própria notícia que Édipo tem, através de uma profecia em que ele mataria o seu próprio pai, né. Quando ele recebe esse tipo de saber profético, ele faz com que ele abandone sua própria cidade e saia, eh, fugindo desse destino, né. Mas não é só isso, na própria peça, por exemplo, também tem a questão do confronto dele com a esfinge, onde ele precisa responder os enigmas, ou ainda, que é a estrutura base da peça, quando ele promete ao seu povo descobrir, né, de um certo saber prometido, de descobrir o assassino do rei, que seria a causa da peste, que a cidade está ocorrendo na cidade, né. Então, veja, eu estou dando só 2 exemplos, hã, mas são 2 exemplos muito fortes, né, 2 exemplos capitais da cultura ocidental, né, da do teatro grego e da literatura de Goethe, mas poderíamos nos deter nesse trabalho de inventariar as produções apoiadas nessa vontade de saber e constituir, assim, uma antologia da vontade de saber, né. De todo modo, o que me basta nesse momento é tornar crível essa ideia a partir desses indicativos, mostrar, indicar, iniciar uma discussão da centralidade em nossa cultura, dessa vontade, desse desejo pelo saber, e então pensarmos as consequências, os efeitos disso, né. Então, de alguma forma, isso está pairando sobre a estrutura do nosso curso, né. É refletir como que uma cultura se estrutura em torno dessa vontade do saber. E quais são os efeitos e consequências disso, né? Se por um lado, a vontade de saber edificou todo o nosso processo civilizatório, né, da cristandade ao renascimento, da revolução científica à revolução industrial, a tal ponto de não ser possível imaginar uma outra vida, uma outra sociedade, uma outra forma de existência que não a nossa, que não a do entorno da vontade de saber? Bom, essa é a questão. Aí está o verdadeiro risco que devemos ter em mente. A nossa cultura foi estruturada e radicalizou tanto essa ideia do vontade de saber, que não somos mais capazes de imaginar outras possibilidades. Quer dizer, de alguma forma se constituiu um certo império da vontade do saber, que faz com que restem apenas a possibilidade de existir em torno disso, a tal ponto que já não podemos viver, já não podemos saber outras coisas que não em torno dessa vontade de saber. Percebam, é justamente esse risco, esse perigo de reduzirmos toda a possibilidade humana à única em torno da vontade de saber. E como eu vou falar um pouco mais hoje, esse imperativo, esse monopólio,
ele, de alguma forma, ele está reduzindo a nossa própria compreensão de futuro e de passado. Ironicamente, o que eu estou querendo dizer é que a vontade de saber, ao se tornar, digamos assim, uma monocultura, a partir do feito de se construir como um valor inquestionável, ao converter toda a experiência humana à sua imagem e semelhança, ela acaba por inibir a criação e interditar a inovação. Trata-se de uma grande ironia. A vontade de saber acaba por produzir um empobrecimento, e não uma expansão como poderia parecer no início. A busca do saber acaba por estimular a tolice, a repetição, a variação vazia. Logo, vocês podem perceber já de imediato que se perde com isso a capacidade humana da imaginação, do recurso ao inesperado, do improviso, de explorar e viver outras realidades, né. No curso, a partir dos textos filosóficos, das discussões, dos, eh, encaminhamentos através dos textos literários, a gente vai ser capaz de, por exemplo, mostrar como que esse caminho, essa discussão e essa reflexão sobre isso tem muito a ver com o nosso próprio tempo, com toda a polarização que estamos vivendo, com todo o empobrecimento do espaço público, com toda a interdição de expansão do horizonte da vida, né. Porque esse é o perigo por trás de um valor que se torna inquestionável, é converter toda a nossa realidade, e quando eu digo nossa realidade, eu digo daquilo que é incalculável, daquilo que não sabemos o que vai acontecer, daquilo que é contingente, daquilo que o acaso opera junto, em uma única realidade, de impormos a nós mesmos um determinismo, um fatalismo, que na realidade não existe, né. É de um certo enclausulamento que estamos nos colocando, enquanto sociedade, enquanto cultura. Essa é uma das formas de apresentarmos o curso, né. É um esforço para alargarmos, desculpe, nosso horizonte sobre a realidade. De percebermos que a realidade não se limita unicamente ao que está posto, ao que é previsto, ao que é calculado, mas também é aquilo que podemos imaginar, aquilo que podemos projetar, aquilo que podemos ousar, incluindo aquilo que é esquecido, que é proibido e que é deliberadamente negligenciado, né. Hoje em dia é muito mais fácil a gente compreender isso, né, porque em outro momento histórico, a gente poderia dizer: "Bom, isso parece ser muito uma especulação teórica, né, um esforço da filosofia de imaginar o inesperado". Não, vivemos há muito pouco tempo, ainda não saímos do impacto disso, por exemplo, da pandemia, né, onde, digamos ali em outubro e novembro de 2019, se reuníssemos as pessoas mais inteligentes, eh, os pesquisadores mais ativos, né, as figuras mais antenadas e propuséssemos,
um esforço, eh, de diagnóstico da nossa realidade e pensarmos os riscos maiores, a gente falaria dos problemas ambientais, das crises do capitalismo, eh, na das contradições e impasses das formas de governo e poderíamos pensar em muitas coisas, mas a ideia de que um vírus não tão letal como tantos outros que já conhecemos, paralisaria o mundo completamente. Entendem o que eu estou querendo dizer? Se trata justamente disso, hã, da importância de alguma forma, ressoarmos e estarmos abertos para a vida, não por um diletantismo, não por uma erudição vazia, não por uma dimensão mística que fosse, mas como uma exigência para que a gente dê conta do nosso próprio tempo, para que a gente possa compreender a nós mesmos. Enfim, para que a gente possa responder ao único tempo que nos interessa verdadeiramente, o tempo forte, que é o tempo presente, que é a atualidade. Bom, o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, que essa monocultura, essa, como qualquer outra visão dogmática que impõe uma única percepção da realidade, ela entra em colapso, ela confronta, ela nega a própria condição humana, dessa indeterminação, dessa abertura que nós somos. Em outras palavras, a existência ultrapassa de forma concreta o meramente objetivo, sem que isso signifique de forma alguma qualquer tipo de abstração ou alienação. Não se trata disso que eu estou falando. Defender essa dimensão da criação e da imaginação não é de modo algum fugir da realidade, do efetivo, mas justamente o contrário. É reconhecer que toda realidade possui um traço ficcional, que, como que eu diria isso? Um traço criativo, ou talvez a melhor palavra para isso seja uma dimensão simbólica. Quer dizer, o sentido, o valor, o entendimento, a realidade, ela não se constrói unicamente por nossa causa ou, no outro lado, pela materialidade do mundo, mas ela se constrói na relação que nós temos com a materialidade, com o mundo, com a existência. Isso é a dimensão simbólica, né, é a relação que se constitui entre as 2 coisas. Por exemplo, para dar um exemplo claro disso, a natureza, ela não se resume à materialidade biológica, faz parte da natureza a beleza que reconhecemos nela, a paisagem que vemos, a utilidade que ela dispõe a nós, tanto no sentido de uma copa de árvore com uma sombra, como a madeira para produzir luz, energia, ou a simbiose que produz entre os seres, como um espaço coletivo, como um espaço de troca. Percebem o que eu estou querendo dizer? Isso não é objetivo, isso é relacional. Isso é constituído através de uma possibilidade de abertura, de criação, de ficção, de imaginação. Tanto é assim que essa multiplicidade da existência não se limita só ao futuro, ao que podemos planejar. Veja, o que eu estou querendo dizer é que essa monocultura,
essa restrição do dogmatismo, ela não limita só os próximos passos, a projeção da nossa vida, da humanidade, mas também ela ela atua e ela empobrece o que já ocorreu, o que já foi. Enfim, ela lança seus tentáculos também sobre o passado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que ela é capaz de produzir uma distorção sobre a nossa própria história enquanto humanidade. Ou seja, tem a ver com o que já foi realizado, tanto quanto ao que nos impulsiona um movimento futuro. Este será um outro traço fundamental do nosso curso. Tentar olhar para a história humana sem limitá-la aos parâmetros atuais, sem reduzi-la a uma falsa ideia de uma projeção do presente sobre o passado. Ou seja, permitindo que o passado se mostre em sua singularidade, da forma com que ele foi, sem querer limitá-lo ao que atualmente queremos que ele seja, né. E construir essa relação, porque é uma construção, construir essa relação com o passado, com a história, ou seja, quando eu digo que é uma construção, é que é preciso um esforço nosso, para que a gente não fique projetando o presente ao passado, é a melhor forma que o passado tem de atuar sobre o presente, né, com a diferença que ele se coloca com o presente. É a partir do momento que o passado se mostra de outra forma, é que ele pode iluminar o nosso presente, né. E essa tentativa de redução, do passado, ao que condiz ao presente, é um vício em franco crescimento em nosso tempo, né. Desistimos com muita facilidade, através de muitos estímulos e incentivos, do esforço de compreendermos as forças constitutivas que atuaram em um acontecimento passado. E praticamente obrigamos, na prática, ao passado se transformar numa cópia, numa variante do presente. Assim, de forma muito, rápida, sou capaz de elencar 2 desastres oriundos dessa prática comumente, eh, realizada hoje em dia. Primeiro, perdemos o que estávamos buscando, o acontecimento histórico, né, porque ao olhar para o passado, a gente já parece saber o que vamos dizer sobre ele, porque a gente quer que ele se conforme com o presente, que ele seja uma dimensão anterior do presente. Mas junto com isso, também abrimos mão, e talvez essa seja a questão mais grave, de questionarmos o nosso próprio tempo. E por que isso? Porque quando a gente entende toda a história como unitária, como universal, como monolítica, o presente ganha um falso estatuto de universalidade, como se os valores e os entendimentos atuais fossem universalmente corretos, como se fossem historicamente desejados, gerando uma sensação errônea de que as coisas são sempre do mesmo jeito.
Este é o movimento importante, o de tentar respeitar as singularidades dos acontecimentos, de entender cada momento que cada momento da história tem sua marca, seus desafios, sua lógica, sua ordenação. Porque isso nos permitirá descobrir outras realidades, outras possibilidades, que inclusive já existiram, que já foram efetivas, que já nos guiaram a cultura e a humanidade. Que e com isso, enriquece o nosso horizonte de possibilidades, enriquece o nosso presente. Enfim, poderíamos resumir essa postura da seguinte forma, que está presente no curso: aprender que a história humana é múltipla e ao mesmo tempo contingente, plural e ao mesmo tempo imprevisível. E justamente para trilhar esse caminho, da compreensão da singularidade da história e da indeterminação humana, vamos recorrer a 4 temas que nos ajudarão a decifrar, talvez seja melhor dizer, distender o tecido da existência para melhor percebê-lo e, assim, melhor compreendê-lo. E esses temas trata-se justamente da ignorância, do conhecimento, da liberdade e do destino. A partir da tensão geminada entre essas noções, que por vezes parecem antagônicas, por outras parecem hierárquicas entre si, né? Por exemplo, liberdade e destino, que quando tomados assim como hierárquicos, como, hã, antagônicos, poderiam querer dizer vontade e determinismo, ou ainda conhecimento e ignorância, que podem ser julgados como disputa entre esclarecimento e tolice, né? E faz todo sentido para a gente perceber eles como oposição, como um negando o outro, como um excluindo o outro, e assim o é porque pensamos dogmaticamente, porque a cultura do nosso tempo estimula o dogmatismo, mas quem sabe, essa será a proposta do curso, que se a gente examinar com mais atenção e acuidade e recorrermos a outros momentos históricos, talvez a ignorância não seja o inimigo do conhecimento, nem o destino seja a ameaça à liberdade. Essa é uma das propostas do curso, é entender que a relação entre esses 4 temas é muito mais complexa e rica do que uma mera oposição. Percebam como refletir sobre a condição humana e a história, apoiada sobre esses temas, faz emergir um estado marcante da existência. O que eu estou querendo dizer? Nessa discussão, a gente consegue dar conta de um movimento, desse contínuo constituir-se do humano e da história, e da luta que produz sempre uma ordenação, uma certa situação. Essa ordenação, essa situação, que nunca é do âmbito de uma sucessão, né. Primeiro a ignorância, depois o conhecimento. Primeiro o destino, depois a liberdade.
e nem de uma efetiva superação, né, quando eu alcanço a liberdade, por exemplo, eu supero de vez o destino, né. O que, a provocação do curso vai ser mostrar que só há liberdade quando aceitamos o destino. Só podemos verdadeiramente nos transformar quando reconhecemos o estado das coisas. Então, nesse sentido, a ideia desses 4 temas, ela permitirá a percepção de um confronto permanente de interesses, forças, tensões e posturas. De uma outra forma, ainda resumida, né, do que se trata essa minha fala de hoje, o que justifica a reflexão e a discussão sobre o destino, a liberdade, o conhecimento e a ignorância, é o fato desses temas permitirem, privilegiarem uma descrição real da existência. E por real quero dizer efetiva, e não meramente especulativa. Eu quero dizer concreta, atendo-se aos acontecimentos, e por isso a história é muito importante, né, ao que realmente se fez ou se faz. Onde, por um lado, o movimento de constituição tanto da história quanto da subjetividade é mantido, e por outro, esses temas incorporam e expressam a tensão sobre a qual toda a cultura é forjada, é tecida. E justamente para trabalhar esses temas, vamos recorrer a 4 dos mais importantes pensamentos da filosofia contemporânea europeia, né. Estou me referindo aos trabalhos de Friedrich Nietzsche, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir e de Michel Foucault. O que eu estou querendo dizer é que o embate de Nietzsche com a tradição metafísica, a abordagem fenomenológica de Sartre sobre as ações humanas, o trabalho de Beauvoir sobre a história e o estudo de Foucault sobre a produção da subjetividade, todos esses pensamentos nos darão suporte teórico para essa reflexão acerca do contemporâneo. No fundo é isso, né. No fundo a gente está recorrendo a vários pensamentos, a vários momentos históricos, não para um estudo especializado deles, mas como uma forma de desfazermos dos nossos dogmatismos e, com isso, compreendermos melhor a singularidade do nosso próprio tempo. E junto com essas estruturas teóricas no curso, vamos recorrer a alguns textos literários como campo de discussão, como elementos concretos e ao mesmo tempo ficcionais. Ah, nesse caso, através do romance O Estrangeiro, de Albert Camus, a peça de teatro As Moscas, de Sartre, o conto Funes o Memorioso, de Jorge Luís Borges, e o diálogo Alcebíades de Platão. Quer dizer, assim, se a gente for pensar em questões pragmáticas do curso, de alguma forma a gente sai do curso, ali em final de junho, com um conhecimento sobre o pensamento de Nietzsche, de Foucault, de Sartre e de Simone de Beauvoir. Sairemos também com uma abordagem histórica de temas da ignorância, do conhecimento, da liberdade e do destino. E aí, além disso, teremos passado, lido e discutido o romance do Camus, uma peça de teatro do Sartre, um conto de Borges e um diálogo de Platão, né. Em termos pragmáticos, esse é o percurso que vamos ganhar no final do curso, né. De alguma forma, em apenas 4 meses, em 15 encontros semanais, resultará nesse trabalho, de grande monta, né. E esse recurso que envolve temas gerais,
pensamentos filosóficos e obras literárias, busca criar um ambiente para, eu não diria análise, já que análise significa separar e dividir para então pensar. E o que queremos é justamente o contrário. O que a gente está querendo fazer é convergir várias produções humanas em torno de certos temas, na tentativa de manter vivo, ou seja, vivo quer dizer ativo, né, e portanto em constante transformação, o nosso objeto de estudo. Que no fundo, quando a gente discutir a ignorância, o conhecimento, a liberdade de destino, vamos estar discutindo a nós mesmos, o nosso tempo e a nossa história. Então eu diria que não se trata bem de uma análise, se trata mais de uma tentativa de compreensão, ou ainda menos do que isso, mas mais relevante, que é uma descrição de alguns acontecimentos humanos. E assim, o que menos vai importar para a gente são certezas anteriores, são explicações pré-estabelecidas sobre as coisas. Mas antes e sobretudo, o que vai ser relevante para a gente é o confronto com esses temas, com a história desses temas, com as escolhas e os abandonos realizados na história sobre esses temas, ou ainda em curso. É por isso, e eu estou dizendo isso, que para o nosso trabalho, todo o conhecimento que cada um de nós trouxermos das áreas e dos lugares em que cada um de nós estamos, ele será de grande importância. E, ao mesmo tempo, não é necessário nenhum estudo específico prévio. Não é preciso nenhuma formação prévia, porque o que a gente quer justamente é tentar, através de um incômodo, né, de um estranhamento, de um certo espanto, um esforço que vai se assemelhar a um estado de desamparo, de desapego, de uma suspensão calculada e pregressa de nossas convicções e de nossas certezas cotidianas, que insistem a nos interditar a pensar, a imaginar, a descobrir, e assim nos dificulta a nos fazer ser quem nós realmente somos. Desse modo, em nome de uma introdução, a ignorância, por exemplo, quando tomada, por exemplo, a partir de um estudo da antiguidade clássica sobre a influência de Foucault e de sua obra Hermenêutica do Sujeito, ela vai se mostrar distante de qualquer obscurantismo ou tolice. Ignorância não será uma alienação, mas, ao contrário, o que é bastante desconcertante na cultura clássica, a ignorância será o ponto motriz de toda a constituição humana. É realmente desconcertante a gente ver isso, e aí vamos fazer uma análise onde, a gente vai entender como que a antiguidade clássica entendia isso, né. Porque se trata, de certa forma, de uma postura diante do conhecimento muito curiosa e profundamente estranha à nossa cultura. Ou seja, para os gregos e romanos de forma geral, e aqui eu estou fazendo uma generalidade perigosa, no curso a gente vai se ater a trabalhos, textos, autores, né, eh, somente aquele que reconhece a ausência
é que está apto a se fazer, a elaborar uma postura diante do mundo, a crescer e a se transformar. A partir desse entendimento, a idiotice não está na falta de conhecimento, como poderíamos pensar, mas verdadeiramente na escolha de quais saberes nos dedicarmos, em descobrir quais conhecimentos nos transformam, nos são úteis para o nosso estabelecimento como seres de ação. E quais conhecimentos são inúteis, ou seja, nada acrescentam à nossa humanidade. Dessa forma, a tolice não será o oposto da erudição, do acúmulo de informação, mas o verdadeiro tolo não é o ignorante, porque o ignorante será o ponto de partida para o conhecimento. O verdadeiro tolo é aquele que aceita qualquer conhecimento de forma indistinta. Aquele que não sabe discernir, separar, depurar os saberes. Um meio muito distinto de pensar e de se colocar daquele que vivemos e valorizamos hoje em dia, né? E isso vai permitir a gente ter uma reflexão sobre a nossa realidade, né? E a gente vai começar a entender por que somos o meio da pós-verdade. Por que tantas fake news? Por que tanto conhecimento que desinforma, né? Percebam, o conhecimento ele não pode ser a base de tudo, porque o conhecimento ele é capaz de informar e desinformar ao mesmo tempo. Essa vai ser uma das provocações sobre a ignorância. Da mesma forma, e aí a gente já começa a perceber como um tema tem efeito, tem consequências sobre o outro, o conhecimento é tido, de forma geral, como o eixo universal sobre o qual toda civilização digna dessa definição deve se apoiar e sobre a qual deve se erguer. Quando a gente olha para isso, a gente projeta sobre a Grécia essa geminação desse postulado. E por isso mesmo enaltecemos o Renascimento como o movimento que nos salvou de supostas trevas medievais, né? Da mesma forma que valorizamos na nossa época como símbolo de evolução e de avanço a a tecnologia e a ciência. Não por outro motivo, recorremos aos princípios científicos como divisor entre a verdade e o charlatanismo. Contudo, Nietzsche e seu pensamento crítico e incisivo vai denunciar o que ele vai chamar de uma falácia moderna sobre o conhecimento. O Nietzsche vai demonstrar como o conhecimento é apenas uma das formas de se relacionar com a vida, e como toda forma de organização do mundo, o conhecimento produz, junto com o seu brilho, né, que é a tecnologia, a ciência, os processos, ele produz também uma sombra sobre a vivência, uma perda de intensidade do viver e uma negação da nossa própria realidade. Nietzsche dirá que nos esforçamos para esquecer a nossa condição inalienável de animalidade, né? O fato que também somos animais. Para quem pensar que isso é uma discussão colateral, essa provocação nietzschiana da nossa cultura, vai perder justamente a força de sua denúncia. O que Nietzsche está a anunciar é que o conhecimento produz, ele produz
a sua oposição temida, ou seja, o desconhecimento. E aí a gente vai estudar no curso, justamente a partir da genealogia da moral, como Nietzsche define a modernidade como o tempo em que os homens do conhecimento se desconhecem completamente, né. É assim que ele abre a obra: "Nós, homens do conhecimento, nos desconhecemos completamente". Ele vai mostrar como o conhecimento promete uma expansão da vida, mas quando tomado, e aqui não se trata de pensar contra o conhecimento, mas de pensar contra o monopólio do conhecimento, né, é isso que Nietzsche está querendo dizer. Quando o conhecimento é tomado como um monopólio, ele reduz a vida. Por exemplo, podemos ver ecos desse pensamento nietzschiano, dessa crítica ao monopólio do conhecimento, a análise que a Aimé Césaire, por exemplo, vai fazer sobre o colonialismo e sobre a Europa, sobre essa dessa chaga insuperável que a Europa, o lugar do esclarecimento, da cultura, do conhecimento, da ciência, germinou o nazismo, produziu Hitler, produziu um conhecimento que pregava o próprio extermínio dos europeus. Eh aqui é tudo muito breve, mas de alguma forma o que eu estou querendo chamar a atenção, como esses temas, esses autores, essas obras nos permitirão pensar outras realidades, né. Nesse sentido, no tocante a um processo tipicamente subjetivo, né, a gente poderia recolocar essa discussão toda que tem na discussão, hã, da ignorância, do conhecimento, a gente poderia, e vamos fazer isso no curso, seguir uma outra pista, que é quando a tradição sempre atrelou a disposição do ser humano no tocante à autonomia, a um confronto com a finalidade, né. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, em termos mais diretos, a tradição sempre tratou a discussão sobre o ser humano da seguinte forma: se somos capazes de comprovar a habilidade de obter os nossos desejos, então provamos que somos livres, né. Se eu desejo algo e obtenho algo, eu provo a liberdade. Mas se ao contrário, houver uma dependência entre o resultado das minhas ações e as condições objetivas do mundo, meu livre-arbítrio passa a ser fictício e o determinismo se coloca como atuante, né. Então, no caso, eu não posso realizar os meus desejos, que o mundo me limita, então significa que eu sou determinado, eu não sou livre. É assim que toda uma tradição discutiu a questão da condição humana e de sua autonomia. Hum, a novidade trazida pela ontologia fenomenológica de Sartre, presente no seu famoso O Ser e o Nada, é deslocar a discussão da liberdade para longe dessa armadilha finalista. O que o Sartre colocará é que a liberdade deve ser investigada não no seu resultado final, que esse sim é muito dependente do projeto e não do mundo. O Sartre dá um exemplo que é maravilhoso, que ele diz: "Se no meio de uma caminhada eu encontro uma pedra, eu não posso discutir se eu sou livre ou não, baseado no fato se eu posso continuar ou não a caminhada por causa dessa pedra no caminho.
Porque ele diz: se seu objetivo é caminhar, continuar caminhando, a pedra é um obstáculo. Mas se o seu objetivo for escalar ou se aventurar, a pedra é um estímulo. Quer dizer, o que ele está querendo dizer é que o nosso projeto, aquilo que a gente quer fazer, é que condiciona a realidade, e não a realidade que nos condiciona. Essa é a novidade que o Sartre vai trazer. O que ele está querendo dizer com isso? Que discutir a liberdade não é discutir esse ponto final, mas, ao contrário, é discutir o momento inicial da ação, o nascedouro da atividade humana. Ou seja, somos livres porque podemos nos lançar no mundo, porque não importa as condições de possibilidade ou contexto que estejamos inseridos, há sempre uma indeterminação insuperável em torno do humano, que garante contra tudo o que nos cerca e contra todas as adversidades, a possibilidade de agirmos de forma imprevisível, incalculável e inovadora. De alguma forma, o que o Sartre está propondo é que somos, antes de tudo, um drama em curso. Somos um se fazer constante. E percebam como isso muda toda a discussão em torno da condição humana. E é um pouco disso que a gente vai ver no curso. E, por fim, o último tema que vamos trabalhar no curso, né, e dentro dessa apreensão do acontecimento humano, é um certo reconhecimento que a história perde sua normatividade resolutiva, para dizer numa expressão mais teórica, né. Ela perde essa capacidade de nos submetermos a ela própria, e ela se desloca para uma outra disposição. Quer dizer, quando livramos a história desse peso de determinação, ela vai se mostrar de outra forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a liberdade não está atrelada à obtenção ou não de algo, de um desejo, de uma conquista, o que se coloca para nós é: qual seria então o lugar que a história ocupa nessa perspectiva? Se ela não nos determina, como, o que ela faz? Qual é a função dela? E aí o trabalho realizado por Simone de Beauvoir em seu livro de 1949, O Segundo Sexo, ao buscar descrever a mulher no século XX, ou seja, veja, é um trabalho que tenta pensar a condição humana dentro de uma história determinada em um ponto específico. Nesse trabalho, que com isso ela contribuiu decisivamente para o que a gente chama de segunda onda do feminismo, esse trabalho também será capital, o que ela descobre, o que ela reflete, o que ela investiga, para pensarmos o lugar da história. Quer dizer, o contexto histórico, as condições reais de uma sociedade, as forças atuantes em uma determinada cultura, Simone de Beauvoir irá nos mostrar, participam decisivamente do projeto humano. Não como condicionantes ou como imposições históricas, mas ao contrário, e esse deslocamento que a Simone de Beauvoir faz é de uma beleza incrível, que a história ela passa a ser o solo sobre o qual o projeto humano acontecerá. Né, percebam, o solo é a base, mas o solo não determina unicamente o que você vai fazer, né? Ele é o princípio, mas ele não é a finalidade. Nesse sentido, a história, ou o destino, vai representar justamente a exigência de um reconhecimento da realidade, da situação em que estaremos inseridos. E nesse sentido,
uma negligência de uma atenção sobre o destino, ou seja, uma negligência sobre o tempo presente, terá de consequência trágica na própria constituição da subjetividade. O trabalho de Simone de Beauvoir nos mostrará a importância de respondermos ao nosso próprio tempo. É isso que a gente vai discutir em linhas gerais sobre a questão do destino. E assim, terminando, a minha fala hoje, de um certo modo, esse trabalho que teremos no curso, ele nada mais é do que uma tentativa de elegermos certos campos de batalha e de recorrermos a certos instrumentos teóricos de enfrentamento, no intuito de fazer cintilar o acontecimento humano, a fim de, em sua breve aparição nas nossas discussões, nos nossos estudos, de que a nossa atualidade possa ser vista, descrita e, por fim, e necessariamente transformada. É um empreendimento que visa tornar o subentendido, ou seja, aquilo que a gente não reflete, em explícito, ou seja, pensado, compreendido, e com isso liberar o campo da ação humana. Afinal, do mesmo modo que uma luz excessiva oriunda dos processos modernos mata os vagalumes, né, essa imagem, essa metáfora tão bonita que o cineasta italiano Pasolini criou para denunciar a modernidade, né, essa luz excessiva, que aqui eu estou chamando de dogmatismo, de monocultura, de monopólio, isso isso acaba com um brilho do inesperado e, assim, contribui para o aprofundamento do insidioso topor civilizatório que a gente vê tanto, né, que a gente pode perceber, eh, no recorrente, alienação, hã, na na depressão e de tantos outros encurtamentos dos encontros humanos, né, a condição humana, quando não conduzida sob o signo da transmutação incessante, que em última análise é o que o curso tenta pensar, né, como que podemos compreender a condição humana nessa transformação incessante, quando a gente perde essa dimensão, quando isso escapa ao nosso horizonte, nós nos petrificamos e nos reduzimos a meros inanimados. Então, de alguma forma, o curso tenta, eh, enfrentar ou inicialmente enfrentar esse desafio do nosso próprio tempo. É um pouco do que eu queria dizer para vocês e convido a todos, para o curso, né, tive pedidos de algumas pessoas, então, hã, os preços promocionais, serão mantidos ainda para a semana que vem, porque as pessoas queriam, assistir a aula aberta e um grupo de pessoas também, que depois eu vou postar a aula, no YouTube, queria assistir as gravações. Então o preço promocional do curso que, inicialmente são 4 parcelas de R$ 300, nesse preço promocional será mantido, né, 4 parcelas de R$ 250. E ainda há um outro desconto especial para quem já fez alguma aula minha, algum curso, e de alguma forma é um ex-aluno, né, da forma mais ampla também, há um outro desconto especial de 4 parcelas de R$ 230, que permanecerá até semana que vem. Então, para quem se interessar, para quem achar
esses temas relevantes para discutir. Vai ser um prazer, a partir de 6 de março, nos encontrarmos às quartas-feiras, à noite, das 19 às 21 horas. Muitíssimo obrigado pela presença de todos e de todos que vão assistir depois a gravação. Muito Obrigada, obrigado. Muito bom professor. rever todos aqui.